Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê, que tem um formato que lembra uma concha e é super feminina. Eu escolhi para fazer essa bolsa o fio de malha Premium da Meliá. Ele é um fio muito macio, regular do início ao fim e ainda tem acabamento anti-peeling. Os produtos da Meliá são vendidos em várias lojas por todo o Brasil. E se você quiser um direcionamento para saber qual a loja mais próxima a você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram para eles poderem te orientar. E nesse vídeo você vai aprender todo o passo a passo desse modelo de bolsa. Inclusive, não é difícil de fazer, é simples, tem um relevo super bonito e a gente só usa pontos básicos. Então vem que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Aqui é a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. A gente vai utilizar o fio de malha Premium da Meliá. Ele é um fio roletê, né? É um rolinho de 35 milímetros. Ele é regular do início ao fim, tem acabamento anti-peeling, é super macio. E a cor que eu escolhi é pau de canela. Então, eu vou iniciar aqui fazendo um nozinho inicial e 19 correntes. Então, aqui tá minha trança com as 19 correntes. Agora, eu vou virar e trabalhar nessas alças que tem atrás de cada correntinha, começando por essa primeira aqui. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, dentro dessa primeira alcinha que tem, e vou fazer um ponto baixíssimo. Trago aqui o fio, fiquei com 2 alças, agora eu tiro. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Venho nessa próxima corrente que eu tenho aqui, nessa trança inicial, e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Esse é o segundo ponto baixíssimo. Venho pro próximo, mais um ponto baixíssimo. É o terceiro. E aqui, nesse próximo ponto de base, que é uma correntinha, pegando a salsinha de trás, eu faço o quarto ponto baixíssimo, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou dar uma laçada, venho para esse próximo ponto de base, que é uma corrente, também pegando na alça de trás. Quando a gente pega aqui na alça de trás, ó, ficam 2 alcinhas aqui da corrente para baixo, tá? Trago aqui o fio, fiquei com 3 alças. Agora, eu laço e tiro todas de uma vez. Fiz um meio ponto alto. Laço novamente, venho pro próximo ponto de base, pegando na alcinha de trás e faço mais um meio ponto alto. Fiz 2, agora vou fazer mais um, que vai ser o terceiro meio ponto alto dessa carreira. Agora, o quarto no ponto seguinte e mais um. Então, eu fiz 5 meio pontos altos aqui. Então, foram feitos 1, 2, 3, 4 baixíssimos e 1, 2, 3, 4, 5 meio pontos altos. Agora, nesse próximo ponto de base, pegando também na alcinha de trás da corrente, eu vou fazer mais um meio ponto alto. E aqui no mesmo ponto de base que eu fiz esse último meio ponto alto, vou colocar mais um. Então, eu laço, venho no mesmo ponto e coloco mais um meio ponto alto. E no mesmo ponto ainda, vou colocar mais um meio ponto alto. Então, aqui eu fiz um aumento, eu coloquei 3 pontos no mesmo ponto de base. Laço, agora sim, venho pro próximo ponto de base e faço aqui um meio ponto alto. No próximo, mais um. No próximo, mais um. E no próximo, mais um. Então, eu fiz aqui aqueles 3 no mesmo lugar. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4. E agora, o quinto meio ponto alto depois daquele ponto de aumento. Então, vamos recapitular aqui. Até agora, eu fiz os 4 pontos baixíssimos, 5 meio pontos altos.
Depois, eu fiz 3 pontos no mesmo ponto de base. E depois, eu fiz mais 5 meio pontos, um para cada ponto de base. E veja como já inclinou aqui, né? Onde foi feito esse aumento, fez uma curva aqui no trabalho. E agora, nesses pontos que sobraram, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer os mesmos pontos baixíssimos que eu fiz aqui no comecinho. Então, eu venho aqui nesse próximo ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo, é o segundo, no próximo é o terceiro, e aqui nesse último, antes do nozinho inicial, é o quarto ponto baixíssimo. E essa primeira carreira ficou assim: 4 pontos baixíssimos, 5 meio pontos altos, um para cada ponto de base. Nesse próximo ponto aqui, eu fiz 3 meio pontos altos num ponto só, então, foi um aumento, né? Depois, 5 meio pontos altos, um para cada ponto de base, e mais 4 pontos baixíssimos para terminar a carreira. Agora, aqui eu vou fazer uma corrente, vou virar meu trabalho. E agora, gente, ó, aqui, cada 2 alcinhas dessa é um ponto de base, um ponto que eu tenho na carreira de baixo, de base, tá? Mas eu não vou usar as 2 alcinhas de cada ponto de base, eu vou usar só a de trás. Então, vou sempre pegar essa alcinha de trás para trabalhar agora. Então, aqui é a corrente que a gente fez para virar, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto de base, não é na correntinha, no primeiro ponto, ó. Pegando só a alça de trás. Trago aqui o fio e tiro. Então, eu fiz aqui meu primeiro ponto baixíssimo da carreira. E eu vou fazer 4 pontos baixíssimos, assim como eu fiz na carreira anterior. Então, eu fiz 1, agora 2, agora 3, e mais 1, 4 pontos baixíssimos. Agora, eu vou começar a fazer pontos baixos. Então, eu pego a alcinha de trás, faço um ponto baixo para cada ponto de base. E essa carreira aqui, a gente não vai fazer aumento. A gente só vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E quando chegar ali nos pontos baixíssimos das pontas, né, a gente vai fazer pontos baixíssimos também. Então, eu segui fazendo os pontos baixos, e aqui nesses 4 últimos pontos, eu vou voltar a fazer baixíssimos. Então, eu venho aqui, ó, pegando a alcinha só de trás, faço um ponto baixíssimo, 2, 3, e aqui bem no cantinho, o último ponto baixíssimo dessa carreira. 4. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, aqui a correntinha que eu fiz para virar, aqui nesse primeiro ponto de base, pegando só a alça de trás também, trago aqui o fio e faço um ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. 3, 4. 4 pontos baixíssimos sempre para começar as carreiras. Agora, pegando na alça de trás, eu continuo pegando só na alcinha de trás, eu vou começar a fazer meio pontos altos. Então, nesse próximo ponto, um meio ponto alto. Venho pro próximo ponto, faço meio ponto alto. Próximo ponto, meio ponto alto. Fiz 3 meio pontos altos, eu vou fazer 6. Então, 4, 5, 6 meio pontos altos, certo? Agora, aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto, mas junto com ele, eu vou fazer mais 2. Totalizando 3 aqui no mesmo ponto de base. Desse jeito. E agora, eu vou voltar a fazer, pegando a alcinha de trás de cada ponto, 6 meio pontos altos, um seguida do outro.
Vamos contar. Então, aqui foram feitos aqueles 3. Fiz agora 1, 2, 3, 4, 5 e mais um agora. Para terminar os meio pontos altos aqui dessa carreira. E agora, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, onde eu vou fazer os baixíssimos. Então, eu venho aqui, ó, faço um baixíssimo, 2, 3, e nesse último pontinho aqui do canto, 4. Então, essa carreira foi de 4 pontos baixíssimos, 6 meio pontos altos, um para cada ponto de base. Nesse pontinho aqui, que fez um biquinho onde eu fiz os aumentos, então, foram feitos 3 pontos, depois mais 6 meio pontos altos e 4 baixíssimos. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Então, aqui é a correntinha que eu fiz, venho para o primeiro ponto de base, pegando só a alça de trás, começando aqui a carreira com 4 pontos baixíssimos. Fiz um, agora venho para o próximo ponto, faço 2, venho para o próximo ponto, faço 3, e no próximo ponto é o quarto. Fiz 4 pontos baixíssimos. E agora, vai ser aquela carreira que eu só vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento nenhum. E depois, no final da carreira, os 4 baixíssimos. Sempre pegando só a alcinha de trás. Então, eu enchi toda a carreira com pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Aqui, cheguei naqueles 4 últimos pontos da carreira, aonde eu vou fazer 4 pontos baixíssimos, sempre pegando a alcinha de trás de cada ponto de base. Faço a corrente e viro o trabalho. Inicio a carreira novamente, ó, aqui a corrente que eu acabei de fazer para virar o trabalho, venho para esse próximo ponto, que é o primeiro ponto de base. Faço baixíssimo, é o primeiro, agora o segundo, agora o terceiro. E agora, por último, o quarto ponto baixíssimo. Fiz os 4 baixíssimos, agora eu dou a laçada, pegando a alcinha de trás do ponto de base, vou fazer aqui 7 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, aqui, nesse próximo ponto, eu vou colocar 3 no mesmo lugar. Então, 1, 2 e 3 pontos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer 7 pontos novamente, um ponto para cada ponto de base. Opa! Então, eu fiz um sozinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, os 4 baixíssimos. Um ponto baixíssimo. 2 pontos baixíssimos. 3, e aqui por último, pegando a alcinha de trás, 4 pontos baixíssimos. E assim a gente concluiu essa carreira. Faço a corrente e viro o trabalho. Aqui, começo a carreira pegando a alcinha de trás do primeiro ponto de base e fazendo 4 pontos baixíssimos.
E essa carreira aqui é aquela que a gente vai colocar só pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base e depois os 4 baixíssimos aqui para terminar a carreira. Então, essa daqui eu vou fazer aqui toda a carreira, depois eu te mostro. Então, eu completei a carreira aqui com os pontos baixos e depois aqui por último os 4 baixíssimos. Faço a corrente e viro o meu trabalho. Começo a carreira, né? Aqui, fazendo os 4 baixíssimos, lembrando que esse primeiro aqui é uma correntinha, então, eu venho aqui nesse primeiro ponto de base e faço o baixíssimo. Então, é o primeiro, depois o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo, que a gente sempre inicia a carreira. E agora, começo a fazer os pontos, os meio pontos altos. E agora, eu vou fazer 8 meio pontos altos. Um para cada ponto de base. Sempre pegando a alcinha de trás. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, mais um, 8. E aqui nesse próximo, eu vou fazer 3 no mesmo lugar. 1, 2 e 3. E agora, eu vou voltar aqui, fazendo 8. Um para cada ponto de base. E depois, os últimos 4 pontos baixíssimos, que a gente faz sempre no início e no final da carreira. Concluí essa carreira com os 4 pontos baixíssimos, faço a corrente, viro o trabalho. Aqui, inicio pelo primeiro ponto de base, fazendo os 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. E essa carreira aqui é aquela que a gente, pegando a alcinha de trás de cada ponto, faz só um ponto baixo para cada ponto de base. E depois, eu volto a fazer aqueles 4 pontos baixíssimos que a gente faz sempre para iniciar e terminar a carreira. E nessa carreira aqui não tem aumento nenhum. Veja que eu só faço um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no final da carreira, faço 1, 2, 3, 4 baixíssimos, uma corrente e viro. Inicio também fazendo 1, 2, 3 e 4 baixíssimos. E essa carreira aqui a gente vai iniciar fazendo meio pontos altos. Mas, agora, eu não vou fazer aumento. Eu só vou fazer um meio ponto alto para cada ponto de base. Sem aumentar ali no meio, né, da carreira. Eu só vou fazer um ponto para cada ponto de base. Fiz os 4 pontos baixíssimos, corrente e viro o trabalho. Começo a carreira com os 4 baixíssimos, 1, 2, 3, 4. E inicio aquela carreira de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só a alça de trás, por toda a carreira, até chegar naqueles 4 pontos baixíssimos lá no final. Terminei a carreira com os 4 baixíssimos, corrente, viro o trabalho. Agora, inicio da mesma forma, com os 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos, e agora eu vou começar a fazer meio pontos altos, pegando na alcinha de trás. Eu vou fazer 8
pontos aqui, um em seguida do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, a gente vai começar a fazer diminuições. Então, como que a gente vai fazer? Da laçada, venho para esse próximo ponto de base, insiro a agulha e trago o fio. Dou a laçada de novo, pulo um ponto de base e venho no próximo. Então, eu pulei esse daqui, não vou usar, e venho nesse próximo. Inserindo a agulha também na alcinha de trás, trago o fio. Aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 alças na minha agulha. Laço e tiro todas de uma vez. Então, aqui eu fiz um ponto de diminuição. E agora, eu vou fazer mais 8 pontos. Meio ponto alto aqui, pra fazer o outro lado aqui do mesmo jeito que eu iniciei nessa carreira. Então, eu fiz aqui a diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, os 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, e aqui no cantinho, o último. Terminei os baixíssimos, faço a corrente e viro o trabalho. Inicio a carreira novamente com os 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. E essa carreira é aquela que eu só faço de pontos baixos, pegando as alcinhas de trás, sem aumento e sem diminuição nenhuma. Então, é só um ponto baixo para cada ponto de base. E lá no final da carreira, aqueles 4 baixíssimos. Então, eu terminei aquela carreira só de pontos baixos, terminei com pontos baixíssimos, fiz a corrente e fiz os 4 pontos baixíssimos aqui já na próxima para adiantar o trabalho. Então, eu comecei aqui a carreira com os 4 baixíssimos e agora eu vou começar a fazer meio pontos altos, pegando a alcinha de trás. E nessa carreira aqui, eu vou voltar a fazer diminuições. Então, eu vou fazer 7 dessa vez, 7 sozinhos aqui, pegando sempre as alcinhas de trás, para depois fazer uma diminuição. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, eu vou para diminuição. Vamos lá. Dou a laçada, venho para esse próximo ponto de base, inserindo a agulha aqui, pegando a alcinha de trás do ponto de base, trago o fio. Fiquei com 3 alças até agora. Laço novamente, pulo um ponto de base, então, esse aqui eu não pego, venho no próximo. Então, eu pulei um ponto de base, inseri a agulha só na alcinha de trás e trago o fio aqui também. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 alças na minha agulha, laço, tiro todas de uma vez só. Fiz aqui um ponto de diminuição. Agora, eu laço e continuo aqui pegando as alcinhas de trás, fazendo mais 7 pontos. Um para cada ponto de base. E o ponto utilizado aqui nessa carreira é o meio ponto alto. Então, olha lá, eu fiz a diminuição, daí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um, 7. Agora, eu vou fazer os 4 pontos baixíssimos, corrente e mais 4 pontos baixíssimos. Depois, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Então, eu iniciei essa próxima carreira só com os 4 pontos baixíssimos. E essa carreira aqui é aquela que a gente pega a alcinha de trás de cada pontinho de base e faz pontos baixos. Apenas pontos baixos, sem aumento, sem diminuição, só começando e iniciando com os 4 pontos baixíssimos. Então, eu vou terminar aqui essa carreira fazendo os baixíssimos, corrente,
os 4 pontos baixíssimos da próxima, aí eu volto aqui pra gente continuar. Então, eu terminei essa carreira de pontos baixos, fiz os baixíssimos aqui, depois voltei aqui com os baixíssimos nessa próxima carreira também. E agora, eu vou começar com meio pontos altos, e nessa carreira aqui, a gente vai fazer 6, antes da diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, agora, a gente vai começar a fazer uma diminuição. Dou a laçada, venho aqui nesse ponto de base, que é o próximo, trago o fio. Dou a laçada, pulo um ponto de base, venho no outro, inserindo a agulha só na alcinha de trás e trago o fio. Fiquei com 5 alças, laço e tiro todas de uma vez. Fiz a diminuição. Agora, eu vou fazer mais 6 meio pontos altos. Escapou. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, recapitulando essa carreira, são os 4 pontos baixíssimos, 6 pontos, um para cada ponto de base, meio ponto alto, uma diminuição, e aqui mais 6 pontos. E agora, eu volto a fazer os 4 pontos baixíssimos, corrente, viro o trabalho, mais 4 pontos baixíssimos para começar a próxima carreira. Assim como a gente iniciou e terminou em todo esse trabalho, né? O início e fim de carreira é sempre do mesmo jeitinho. 4 pontos baixíssimos. E essa carreira aqui é aquela de pontos baixos. Pegando só a alça de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento ou diminuição. Só um ponto baixo para cada ponto de base. E no início e fim da carreira, pontos baixíssimos. 4 de um lado, 4 do outro. Então, eu terminei toda aquela carreira de pontos baixos, terminei com os baixíssimos e iniciei essa próxima com os baixíssimos. E aqui, eu vou começar com meio ponto alto. E dessa vez, antes da diminuição, eu vou fazer 5 pontos meio altos, um para cada ponto de base. Então, ó, fiz 1, 2, 3, 4, mais um, 5. E agora, a diminuição. Dou a laçada, insiro aqui no próximo ponto de base, trago o fio. Dou a laçada de novo, pulo um ponto de base e venho no próximo, insiro e trago. Fiquei com 5 alças na agulha, laço e tiro todas de uma vez só. E agora, faço mais 5 meio pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4 e 5. E termino aqui essa carreira com os 4 pontos baixíssimos. Então, eu terminei essa carreira com aqueles 4 pontos baixíssimos, vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Esse lado aqui é o lado de fora da bolsa, né? Agora, a gente vai continuar essa carreira aqui, né, voltando, porém, já vai ser uma carreira de acabamento. Então, eu venho aqui, ó, do mesmo jeitinho, ó, aqui a corrente, aqui é o primeiro ponto de base. Porém, eu vou inserir minha agulha por baixo das 2 alças, não só na de trás, nas 2. Trago aqui o fio, faço um ponto baixíssimo. Fiz esse ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente. Venho pro próximo ponto de base, também inserindo a agulha assim por debaixo das 2 alças, trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Vou para o próximo ponto de base, inserindo por baixo das 2 alças, faço um baixíssimo e faço uma corrente. E eu vou fazer isso por todos esses pontos aqui dessa carreira que eu tenho de base.
Então, olha, eu segui fazendo esse acabamento, né, com pontos baixíssimos e correntinha até o último ponto baixíssimo aqui da carreira. Agora, eu vou começar a fazer esse mesmo ponto aqui nessa lateral, que é onde é a abertura aqui da bolsa. Então, aqui é um pouquinho diferente, né? Não tem as duas alcinhas, mas a gente vai fazer da mesma forma. Então, aqui eu terminei com baixíssimo, faço a corrente. Venho aqui, ó, nessa alcinha que fica entre uma alcinha, né, de ao contrário e outra, aqui nessa que tá em horizontal, e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço a corrente, venho aqui nesse próximo, ó, que está na mesma, né, mesma angulação, vamos dizer assim, na horizontal, faço mais um baixíssimo e uma corrente. Venho aqui nesse próximo, um baixíssimo e uma corrente. Nesse próximo, um baixíssimo e uma corrente. E eu vou fazendo isso até o outro lado aqui. Então, eu continuei fazendo essa carreira de acabamento por aqui. E agora aqui, nesse outro lado, são aquelas alcinhas de base que são da trança inicial, onde eu comecei o trabalho. Então, eu venho aqui é mais fácil de eu localizar, né, os fiozinhos. Faço baixíssimo, faço corrente. Venho aqui no próximo ponto de base, ó, sempre agora pegando as duas alcinhas. Faço baixíssimo e faço corrente. Venho aqui no próximo ponto, ó, pegando as duas alcinhas, faço baixíssimo, faço corrente. E eu vou fazer isso por toda esta lateral aqui da bolsa também, até chegar aqui no nozinho, onde eu iniciei o trabalho. Então, aqui, ó, terminei toda essa lateral fazendo do mesmo jeito. E olha como fica bonitinho esse ponto de acabamento. Eu gosto bastante. Cheguei aqui no nozinho, onde eu iniciei o trabalho. Fiz o último ponto baixíssimo aqui, agora eu faço uma corrente. E vou iniciar agora esse outro lado aqui, aonde também é a abertura aqui da bolsa. E eu também vou utilizar essas alcinhas que estão um pouco mais na horizontal, não essas que estão assim, de pé, na vertical. Então, eu venho aqui, ó, nessa primeira, faço baixíssimo, faço corrente. Venho aqui nessa próxima, baixíssimo, corrente. Venho na próxima, baixíssimo, corrente. E vou seguindo desse jeito. Concluí aqui esse lado. Vou fazer o último aqui junto com você, então eu fiz a corrente. Aqui bem no cantinho vai ser o último baixíssimo. E aqui eu já encontrei o primeiro baixíssimo. Vou cortar o fio com uma folga aqui, porque eu vou simular uma corrente entre esses dois baixíssimos. Então, aqui eu vou puxar toda essa alcinha. Venho aqui, localizando o primeiro ponto baixíssimo e vou inserir minha agulha aqui, ó, de trás pra frente. Passando por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz nessa carreira de acabamento. E vou levar essa alça aqui pra dentro da bolsa, pra trás. Levei lá pra trás, agora eu volto com ele aqui, da onde ele tava vindo. E trago aqui, passando por dentro do último ponto baixíssimo que eu fiz. E desse jeito o acabamento fica bem perfeitinho aqui. Agora, aqui por dentro, eu vou esconder este fio arrematando ele e esse também, que é do início do trabalho. Então, eu peguei uma agulha mais fininha aqui, essa aqui é de 4 milímetros, e eu vou esconder aqui uma parte deste fio, arrematando. Você também pode usar uma agulha de tapeçaria, se você preferir. Vou puxar aqui, mas eu não vou puxar muito, senão vai deformar aqui meu trabalho. Então, eu escondi aqui, agora eu vou cortar esse fio. E aqui eu vou passar uma colinha só para terminar de arrematar ele. E eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, que é do início do trabalho.
Depois de pronta a bolsa, a gente vai começar a colocar os adereços e acabamentos, né? Como o botão imantado, que eu vou colocar. E eu já tenho aqui no canal como eu fixo esse botão imantado que tem essas hastezinhas. Ele é bem tranquilinho de pôr, né? De fixar e fica bem seguro na bolsa, da forma que eu te ensino. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. E eu vou colocar esses botões imantados nessas duas partes aqui, tá? Bem aqui nas pontinhas, desse jeito aqui, unindo as duas pontas aqui dos dois lados. Então, aqui eu já coloquei os dois botões imantados aqui nas duas extremidades. E agora, a gente vai para a colocação da alça. E eu escolhi essa alça de corrente para colocar nessa bolsa. E ela já está com essa argola articulada menorzinha aqui, engatada à corrente. Essa argola articulada menorzinha aqui, ela tem de diâmetro 2,5 centímetros, de fora a fora, tá? E essa maior aqui, ela tem 4 centímetros aqui, de fora a fora também. Eu prefiro colocar as duas, então, eu coloco essa alça aqui, lá nas extremidades, né, onde eu quero engatar a alça, e depois eu engato essa daqui. Mas você pode também colocar diretamente esse mosquitão aqui, essa argola articulada, lá na bolsa também, fica a seu critério. Eu acho mais bonito assim, com a argola maior fixada a bolsa, mas você pode colocar do jeitinho que você prefere. Então, eu ponho assim a argola e agora eu engato essa menor junto com a corrente aqui nela. E eu vou colocar aqui, ó, bem no meio aqui das duas extremidades que tem aqui nessa lateral. Então, depois de encaixar as argolas, fixei a corrente, coloquei uma etiquetinha e ficou pronta essa bolsa linda e super feminina. E eu espero que você tenha gostado desse modelo lindo de bolsa. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!